Beleza? Agora sim. São exatamente 20 horas na Bahia, não é isso? Vamos começar? Estou por sua conta, Xanda. Vamos começar. É aqui ou é aí, Nestor? Oi? Tá Eu tudo estou te ouvindo certo, bem, tá? Xanda. Tá Tá, tudo né? certo. Podemos começar? Por mim, tudo bem. Então tá. Então vamos lá. Boa noite a todos. O pessoal já entrou aí, boa noite, sejam bem-vindos a essa noite de luz, né? Que é o Evangelho, a doutrinária do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, como convidado, nosso amigo de sempre, que já esteve aqui em Jiquié, na Semana Espírita, Nestor Fidelis, que é expositor espírita, trabalhador da FIENTE, né, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, bem como da assistência às outras casas, em especial o Centro Espírita Joana d'Arc. Bem-vindo, Nestor, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Você nos marcou muito em sua presença aqui na Semana Espírita. Por isso, vou começar fazendo uma leitura preparatória, aí faço a prece inicial e passo a palavra para o nosso facilitador desta noite, que é Nestor. Tá bom, Nestor? Ótimo. É do livro Via de Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, é a lição 131, Consciência. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. É uma frase de Paulo na primeira carta a Timóteo. E Emmanuel vem elucidar essa pequena frase dizendo o seguinte: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representa o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm presurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Continuando, Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. E é com essa pequena leitura do livro Vinha de Luz
que nós convidamos vocês a serenar os corações, fechar os olhos e mentalizar a figura amiga de Jesus. Pedir a Deus por esse momento tão sublime que é a reflexão, que é o aprendizado do Evangelho e da doutrina espírita. Pai de amor e bondade, nós queremos te agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade deste momento, a oportunidade de conhecermos o Evangelho de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu Evangelho de luz. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos envolve neste momento e que nos fortalece e nos inspira para que nós possamos, nesse momento de isolamento, usar da melhor forma possível o canal da internet, instrumento que pode chegar aos corações de tantos corações necessitados de consolo e amparo. Envolva-nos o nosso palestrante da noite, Nestor Fidelis, e a todos aqueles irmãos que conectaram aqui conosco esta noite. Muita paz a todos. Então, agora, passo a palavra para o nosso amigo Nestor. Mais uma vez, agradecer em nome da direção do CEBEM, da família CEBEM, do povo de Jequié, a sua presença conosco essa noite. Muito obrigada, Nestor. Um grande abraço a Cuiabá, a todos os nossos irmãos aí. Tá certo? Agora eu vou sair e deixar você à vontade. Boa fala. Ok, Xanda. Obrigado, Xanda. Olha que gostoso escutar minha amiga Xanda aqui. Deixa eu ajustar a telinha. Espero que esteja tudo certo aí, porque eu estou aprendendo a mexer com essa coisa. É a primeira vez em live, mas vamos lá. Amigos, inicialmente quero externar minha gratidão pela oportunidade de poder estar aqui nas redes sociais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Jequié, na Bahia. Realmente, no ano passado, como disse a Xanda, estivemos aí na região, CR8, se não me engano, e a Xanda trabalhava como coordenadora, acredito que ainda continue trabalhando, e fui muito bem acolhido. Muito interessante como o povo baiano é acolhedor. Eu, pela primeira vez que estive na Bahia, eu e minha esposa, Jaque, ficamos espantados com o acolhimento do povo da Bahia. Minha filhinha de 4 meses, o pessoal desde o avião já ajudava a cuidar, a Clarinha ainda novinha, e recebidos com muito carinho. E nesta ocasião agora, em que estivemos aí na região, e fomos muito bem acolhidos. Ficamos em casa realmente, né? Nos sentimos entre amigos, parece que já nos conhecíamos há muito mais tempo. E foi interessante que realizamos uma palestra e um seminário com o tema Sexualidade e Preconceito. A palestra, não me recordo agora o título, mas foi muito proveitoso para mim particularmente. Acredito que deva ter sido para outras pessoas também. E ficou à vontade de retornar, até porque veio o convite. Mas veio o convite e veio o Covid também. Então, nesses momentos, nós precisamos estar com muita serenidade e amor no coração para que possamos dar continuidade às nossas vidas de forma diferente, mas buscando desenvolver as virtudes que é a nossa missão. Então, eu gostei muito de estar aí, estou muito feliz nesse momento, agradecido pela oportunidade de conduzir as reflexões desta noite. Em Jequié foi muito especial, muito familiar. Aliás, desde o momento que cheguei, né, nosso amigo Byron, quando nos aproximamos da casa dele, ele estava ali na entrada e me perguntou, me chamou pelo meu nome, falou, como que se chama isso aqui? Ele queria que eu falasse porta, como nós falamos aqui em Mato Grosso, porta. Então eu vou soltar muita porta aqui, e vocês, por favor, não reparem nosso sotaque mato-grossense, que é feito também com muita naturalidade, muito carinho. A respeito das nossas reflexões de hoje, da nossa live, palestra, nós vamos tratar do tema Ergâmonos. Ergâmonos é o título de uma mensagem
escrita por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Agora, é muito interessante que nós também falemos quem é Emmanuel, porque da mesma forma que quando estamos no centro espírita e sempre visitam pessoas que chegam pela primeira vez à casa espírita, e é importante que nós esclareçamos a essas pessoas aquilo que para nós que já frequentamos há mais tempo é muito fácil de entender, mas para os outros ainda não. Emmanuel, para nós espíritas, é uma pessoa muito importante, mas para quem não conhece, não é nada ainda. Nós espíritas temos o costume de falar certas coisas como se todo mundo entendesse já aquilo que nós estudamos um pouquinho. E nós temos, então, a missão de sermos cuidadosos, inclusive com as siglas, porque espírita é muito bom para falar em siglas. Ápice, SIGE, DIGE, GBEM, CEBEM, ou seja, são siglas que significam áreas de atuação do movimento espírita ou nomes de instituições espíritas, mas é importante que nós digamos o que significa. Da mesma forma, Emmanuel é uma pessoa significativamente grandiosa no movimento espírita brasileiro e mundial. Vejamos, se Chico Xavier é considerado, em pesquisa de opinião pública, o maior brasileiro de todos os tempos, Emmanuel nada mais é do que aquele que orientava, era o mentor espiritual de Chico Xavier. Por meio de Emmanuel, inúmeras obras vieram, literárias, orientativas, sempre com enfoque evangélico amoroso, verdadeiramente justo. Este é Emmanuel. Emmanuel coordenou todas as atividades de Chico Xavier, mesmo os outros livros escritos por outros espíritos, tinha ali a presença do guia espiritual de Chico Xavier. Então, Emmanuel é esse ser iluminado que já viveu no Brasil em outras reencarnações, inclusive numa delas como Padre Manuel de Nóbrega, que é um dos fundadores de São Paulo, junto com Anchieta. Esse é o Espírito Emmanuel, que escreveu uma série, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso. Cada um desses livros, desses 4 livros, contém 180 mensagens, trechos do Evangelho, como o Xanda acabou de ler agora há pouco, que ele explica depois com uma reflexão, com uma interpretação de profundidade muito, muito importante, significativa, portanto, a fim de que nós tenhamos um conhecimento mais aprofundado. Esse é Emmanuel. Esse é o nosso orientador de todos nós. Emmanuel traz essa mensagem, ergamo-nos, no livro Fonte Viva. Fonte Viva. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa mensagem ergamo-nos, e refletindo também, juntamente com uma mensagem também contida num livro espírita, do Espírito Honório. O Espírito Honório, eu vou ler aqui um trecho do que Joana de Ângeles diz numa mensagem psicografada em 2012 a respeito do Espírito Honório. Então, nosso caro irmão e amigo Honório vem de uma longa trajetória evangélica, fiel ao pensamento de Jesus e seguidor abnegado das suas incomparáveis lições, havendo-se oferecido para trabalhar arduamente em favor dos companheiros da argamassa celular, conforme o vem fazendo desde há muito, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Então, o Espírito Honório é um ser também iluminado, que nós temos informações de que trabalha com os cristãos desde os primórdios do cristianismo, acompanhando Paulo de Tarso, e tem uma vasta folha de serviço prestado para o movimento espírita. Aliás, para o cristianismo, que o movimento espírita, nós sabemos, o espiritismo é novo. Então nós vamos fazer uma reflexão em torno dessa lição Ergamo-nos, que aborda a parábola dos 2 irmãos, ou parábola do filho pródigo, e também de uma orientação do Espírito Honório, que está no livro Vozes Alerta, psicografia de Afro Stefanini II. Vamos à mensagem, então, do Espírito Emmanuel, chamada Ergamo-nos. É o capítulo 13 do livro Fonte Viva. Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo lhe deliberou retornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se.
sair da cova escura da obscuridade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da incompreensão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos seus próprios ideais. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cismos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. É belíssima a mensagem de Emmanuel, e sobre ela nós podemos conversar longamente. O tempo, obviamente, não nos vai permitir, mas vale a pena nós pensarmos um pouco mais nesta parábola. Muitas pessoas consideram o título da parábola como a parábola do filho pródigo. Outros a chamam de parábola dos dois filhos. Outros dizem que a parábola dos dois filhos é outra parábola dos dois filhos com a vinha. O fato é que para nós é relevante entendermos que Jesus não deu título a parábola nenhuma. Quem intitulou fomos nós, que vivemos depois dele. E mais importante ainda do que ter título ou não, é percebermos que o que vale para nós é o conteúdo simbólico de cada momento em que Jesus viveu situações ou que ensinou por parábolas. Neste caso da parábola, nós podemos extrair inúmeros significativos aprendizados, simbólicas lições. Por conta disso, peço licença para que possamos ler aqui exatamente a parábola e irmos refletindo em torno dessas questões com muita naturalidade. Então a parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E diz assim: E disse, Jesus dizendo, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço desses disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Imaginemos se ainda hoje, em 2020, existe muito preconceito, conceitos pré-concebidos, muita discriminação e muito afastamento entre pais e filhos, muitas vezes. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, quando Jesus contou essa parábola, era inconcebível a ideia de um filho falar, pai, me dá minha parte da herança, o pai não morreu. Ainda hoje é uma afronta naquele tempo, só de o filho se dirigir assim ao pai, era algo muito temerário, muito temeroso e desrespeitoso, podemos dizer. Mas esse filho, querendo a sua parte logo, dirigiu-se ao pai e pediu a parte que lhe pertencia. E o pai o que fez? Repartiu por eles a fazenda. O que significa isso?
O pai poderia dar parte deste que pediu e guardar para dar para o próximo irmão quando lhe melhor aprovesse. Mas ele decidiu naquele momento, equânime que era, entregar aos dois, ainda que tivesse reservado a outro, mas repartiu entre ambos a fazenda. Partiu em partes iguais. Equânime. Igualdade. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É exatamente esse trecho que Emmanuel trabalha. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Se tinha perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão? Eu fico até imaginando a carinha desse servo contando a fofoca. Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, veja o pai novamente indo ao encontro dos filhos, e saindo o pai estava com ele. Com dúvida, por que não queria entrar? Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele fala: não veio meu irmão, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Dá para imaginar a carinha dele, né? De revolta interior, de birra. E ele lhe disse: olha o amor do pai. Filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Amigos, esta passagem aqui é muito significativa. Vejamos, fazendo uma interpretação. Quem seria esse pai que acolhe cada um dos filhos a cada momento que os filhos lhe buscam, com misericórdia, de forma equânime, com compaixão, com um amor que não dá para descrever? Simbolicamente, este pai representa Deus, o pai de todos nós. Esse Deus que para nós espíritas é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o amor por excelência, infinitamente justo, misericordioso, bondoso. Nós sabemos o que um pai faz por um filho, quanto mais o pai de todos nós. Então, voltar à casa do pai
é voltar a Deus quando nós estamos transviados deste caminho. Vejamos que interessante essa passagem. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Nós estamos nos valendo, meus amigos, da interpretação dada pelo nosso conhecido amigo, o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, que neste livro, Parábolas Terapêuticas, faz essas interpretações, trazendo-nos para nós uma oportunidade de refletir psicologicamente a respeito do tema. E nessa interpretação, sendo a casa do Pai simbolizando Deus, nosso Pai, o que seria ir a terras longínquas neste contexto? Ele pegou a sua parte da herança antecipadamente, exercitou o livre-arbítrio de pedir, Deus concede o que nós pedimos, pedir e obterá, e ele gastou tudo. Foi para terras longínquas. O que significa ir para terras longínquas? Cada um de nós, nas nossas vidas, em que momento nós simbolicamente vamos para terras longínquas? Em que momento nós vamos para longe da casa do Pai? Quando, então, nós estamos nos distanciando de Deus, nosso Pai? Todas as vezes que buscamos viver uma vida puramente materialista, sensualista, desprovido do propósito principal das nossas reencarnações, que é o crescimento individual, mas intelectual e amoroso. Todas as vezes que escolhemos escolhas perturbadoras, escolhas menos nobres, e nos afastamos do sentido principal das nossas reencarnações, que é viver, aprender, experienciar, amar, reparar. Todas as vezes que assim procedemos, estamos indo a terras longínquas, nos afastando de tudo aquilo que Deus está nos concedendo, de todos os bens. E esses bens que o Pai repartiu entre os filhos, simboliza também não somente bens materiais, que nós podemos pegar de nossos pais, quando os pais têm algum bem material para repartir, mas os recursos espirituais, que a cada momento que nós solicitamos, Deus está ali para nos oferecer, para nos atender, se nós buscamos da fonte adequada, da forma adequada. Temos todos os recursos necessários para que cumpramos a finalidade principal das nossas reencarnações, que é viver aprendendo. Não por acaso a frase célebre de Allan Kardec, que está inclusive grafada no seu túmulo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Ou seja, estamos vivendo no corpo ou fora dele, sempre em estado de oportunidade de evolução. Sempre com livre-arbítrio para que possamos escolher adequadamente o que fazer com os bens que o Pai reparte entre cada um de nós, seus filhos. Vejamos aqui outra passagem interessante. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra longínqua, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. Ainda hoje, aquelas pessoas que seguem a lei mosaica ao pé da letra, interpretam que o porco é um ser impuro. Não se alimentam, inclusive, de carne suína, considerando-a como uma carne impura que pode macular o espírito. Se o corpo comer, as pessoas entendem que o espírito é afetado. Respeitamos quem assim pensa e não estamos aqui para julgar de certo ou errado, de justo ou injusto. Cada um pense como seu coração lhe manda pensar, como sua mente também lhe manda pensar. Porque o coração pensa também, além da mente. Mas o fato é que, naquele tempo em que a lei mosaica era predominante entre aqueles povos, ir para terras longínquas e ser condenado a apacentar porcos, a cuidar de porcos, era a pena mais vexatória que podia existir. E o pior de tudo é que, como houve falta de recursos, porque ele gastou tudo absolutamente, lhe mandaram comer as bolotas que jogavam para os porcos. Imaginemos essa cena. Jesus está aqui simbolizando que quando nós vamos para terras longínquas,
escolhendo o caminho do ego, do orgulho, que a doutrina espírita nos mostra como sendo as grandes chagas da humanidade, todas as vezes que assim procedemos, nós vamos, pelo exercício do livre-arbítrio, colher os efeitos dessas nossas escolhas. Olha lá, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Está simbolizando aqui nessa parábola para nós, Jesus, que este filho que gastou tudo, ele estava no fundo do poço e cavando mais um pouquinho. Era a pior situação pela qual uma pessoa podia passar. Vivendo com porcos, comendo coisas que jogam para os porcos. Hoje em dia, amigos, nós vemos aí a criação de porcos é uma coisa muito higienizada, muito bonita, sobretudo nas grandes produções, nos frigoríficos e tudo mais. Mas aqueles sitiantes que ainda criam porcos de forma mais simples, o que eles dão para os porcos comer? Filé mignon? Salada? Caviar? O resto do resto do resto. Lavagem. Ou seja, se alimentar das comidas dos porcos, espiritualmente significa a maior queda espiritual que uma pessoa pode passar. E este cidadão da história aqui, este filho que gastou tudo, o que ele fez nesse momento? Olha como é interessante. Ele caiu em si. Caiu em si. Depois de sofrer, de ser humilhado, de ser considerado um nada, provavelmente um número ou um escravo, ele caiu em si, psicologicamente. O que significa isso? Refletiu sobre tudo aquilo que fez em sua vida, sobre as escolhas que tem feito, sobre os efeitos das escolhas. E, como ele estava naquele estado de humilhação total, é natural que tivesse mais facilidade para ou se rebelar, ou para exercitar a humildade que a situação lhe permitia. Porque não é um castigo de Deus ir para terras longínquas e sofrer as consequências, a escassez espiritual, o vazio interior por conta das nossas escolhas. Não é um castigo de Deus, mas é uma oportunidade amorosa de reflexão e de bem colhermos os efeitos das nossas escolhas. E ele caindo em si, o que ele decidiu? Levantar-me-ei. Conforme diz Emmanuel na mensagem, irei ter com meu pai. Ele vai falar para o pai dele, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu quero ser seu trabalhador, seu empregado, porque eu sei que os seus empregados se alimentam de forma muito melhor do que eu que sou seu filho. O que nós podemos dizer com base nisso? Deus não alimenta a todos? Na outra passagem evangélica, não cuida dos lírios do campo, dos pássaros do céu? O que não fará por nós? Então ele decidiu regressar ao aconchego do Pai. E espiritualmente falando, é quando nós decidimos firmemente, após uma reflexão madura, depois de ter caído em si, nós decidimos, eu vou retornar ao caminho espiritual. Porque Jesus o recomenda, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais é o acréscimo. Vem de acréscimo, ou seja, existe um principal e os acessórios da vida. O principal para nós é a vida do espírito imortal, razão pela qual há uma mensagem, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Ponto de Vista, na qual Allan Kardec traz exatamente isso. Todas as vezes que nós estamos vendo a vida como uma função puramente material, nós perdemos oportunidades de aprendizado, de evolução. Porque a vida é essencialmente espiritual, o mundo espiritual está ao nosso derredor. Ah, significa que tem espíritos ao nosso lado? Sim, significa. Ainda que nós, que não sejamos médiuns videntes, não estejamos enxergando, o mundo espiritual é aqui ao nosso derredor. Nós vivemos no mundo espiritual, estando no corpo ou fora do corpo. Ainda que muitas vezes consigamos viver como cegos espiritualmente falando. Nos distanciando das coisas do Pai para terras longínquas, gastando os recursos da vida, que são empréstimos de Deus. Até o corpo não é nosso. É um empréstimo de Deus, é uma veste que nós podemos fazer um bom uso dela para evoluir, ou podemos abusar dos recursos e vamos sofrer as consequências.
haverá prantos e ranger de dentes, haverá as consequências das nossas escolhas não vitalizadoras. Quando Emmanuel nos convida, portanto, ergamo-nos, o que ele diz? Quando o filho pródigo diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele nos convida, Emmanuel, na mensagem ergamo-nos, todos nós a repetir, vamos nos erguer e voltar ao caminho do amor, o amor que educa, o amor que acolhe, o amor que é respeito, que é valorização, que é carinho, que é aconchego, voltando ao caminho do amor que faz todo o bem para nós. Ainda que nós possamos, a qualquer momento da nossa vida, escolher o caminho da dor, ou pior ainda, do sofrimento. Por isso, com relação a essas escolhas que nós fazemos, nós vamos perceber que a natureza traz inúmeras oportunidades de aprendizado, de comparações. Quando nós vemos, por exemplo, a chuva, que molha as terras e fecunda as terras. Tem um amigo nosso aqui de Mato Grosso, da cidade de Glória do Oeste, o Silvio. Interessante uma passagem na vida dele, quando nós, do movimento organizado espírita, lá na região oeste de Mato Grosso, fronteira com a Bolívia, realizaram o Encontro da Família. E na ocasião, fizeram uma atividade na qual as pessoas escreveriam o que pensam a respeito dos outros entes da família. E aí pegaram uma ficha para preencher as filhas, o que pensavam a respeito do pai. E uma das perguntas era, o que deixa o nosso pai mais feliz? Aí cada uma disse uma coisa. Ele é um corintiano, e alguma menina disse, quando o Corinthians vence. A outra disse, a felicidade para ele é quando ele vai pescar. O fato foi que ninguém acertou. E na resposta que ele fez depois para comparar com as respostas das meninas, ele dizia, o que me deixa feliz é a chuva. Porque isso mexe comigo emocionalmente, fecunda a terra, e é uma comparação, porque nós vivemos no mundo de energia, no mundo de exemplos da natureza. A chuva que revitaliza as terras. Como diz o Espírito Honório, a gotícula na corredeira da pedra, que aos poucos vai fazendo com que a vida se torne ali em musgos. O riacho, que estimula as margens a produzir vida também. Tudo são energias. E nós nos vitalizamos em Deus pelos nossos pensamentos. Da mesma forma que a natureza se revitaliza de diversas formas, nós temos em Deus, no Pai. Quando nós retornamos à casa do Pai, nós nos revitalizamos. É interessante então que nós pensemos na receptividade, que nós podemos abrirmos-nos às boas influências, abrirmos-nos às boas energias salutares, revigorantes, que estão em recursos múltiplos, repartindo-se entre todos os filhos de Deus e alcançando a todos da forma adequada, desde que nós façamos boas conexões com Deus. Nós podemos e devemos ampliar a recepção dessa vitalização cósmica que nos valoriza, que nos abastece realmente, que nos enche de coragem, de força, de energias do bem para continuarmos na nossa caminhada de evolução incessante para a vida. Então é importante que nós façamos esforços, como disse agora há pouco na mensagem de Emmanuel, é necessário fazer esforços. Esforço para, após cair em si, decidir com firmeza, eu vou ter com meu pai, eu vou voltar ao caminho da vida verdadeira. Esforço para vencer o orgulho que cada um de nós trazemos e nos humildarmos o ego e irmos em direção àquilo que nos preenche verdadeiramente. Esforço para nos levantarmos, ergamo-nos com esforço, com dedicação. Então, quando nós, ao contrário, relaxamos o cuidado no nosso processo de autocuidado, de vigilância, afastando-nos da razão, do sentimento, irresponsavelmente, nós permitimos que o instinto, que é a energia primária animalizada, tome conta de nós, de cada um de nós. Quando nós não cuidamos da vigilância, conforme nos propõe Jesus, nós temos a tendência natural de cairmos em situações de agir com instinto, de agir prejudicialmente a nós mesmos. E o Espírito Honório traz uma passagem significativa, que nós copiamos aqui. Vejamos.
abre aspas, tanto a negligência por parte do espírito imortal vitaliza os instintos, quanto sua atenção em espiritualizar-se vitaliza a expansão dos sentimentos e sublimação dos instintos, fecha aspas. Então vejamos, se a negligência nossa para conosco, se a falta de cuidado para com a vida espiritual faz com que nós vitalizemos os instintos, supervalorizemos os instintos que podem nos levar a fazer coisas que vamos nos arrepender logo mais, da mesma forma que a negligência com a vida espiritual da casa do Pai é prejudicial para nós, da mesma forma, a atenção em nos espiritualizar vitaliza em nós os sentimentos e nos dá condições de sublimar os instintos. Porque nós fazemos escolhas o tempo todo. Não tem como ficar neutro. Nós somos vida, somos energia, tudo que nós fazemos tem uma consequência. Se nós queremos continuar comendo as bolotas que são jogadas para os porcos, ou seja, se preferirmos viver uma vida puramente materialista, sensualista, imediatista, podemos fazer isso ou não podemos? Claro que podemos, porque temos liberdade. É da lei de Deus a lei de liberdade. Mas é uma escolha muito mais salutar e revitalizadora se nós escolhermos voltar à casa do Pai e absorvemos as consequências disso. Então o Espírito Honório nos traz a seguinte passagem. Mais uma vez, abre aspas. A combinação equilibrada de livre-arbítrio, busca consciente, entrega espiritual à vida e amor gera uma energia tão vitalizadora que todas as células do corpo espiritual e material se afinizam e se transformam em canais de recepção da energia cósmica vitalizadora. Vejamos que interessante. A combinação equilibrada, nem mais nem menos. Não é viver só com o amor sem exercitar o livre-arbítrio. Não é somente exercitar o livre-arbítrio sem ter uma busca consciente, mas é o equilíbrio entre livre-arbítrio, busca consciente, buscar sabendo o que queremos buscar, entrega espiritual à vida, regressar à casa do Pai, e amor. 4 requisitos que vão revitalizar a nós mesmos, as nossas células do corpo físico, do corpo material, mas também do corpo espiritual. Escolha saudável, fazendo com que sejamos um canal, antenas parabólicas de recepção das boas energias revitalizadoras da vida. Então, assim, meus amigos, escolhas infelizes, deturpadas, o que sugere em nós? Desequilíbrio das moléculas, das células, e, por conta desta escolha, somatizando a energia negativa, acabamos adoecendo o nosso corpo. Físico e perispiritual, podemos dizer. Mas se decidirmos pela porta estreita, pelo caminho que a consciência nos convida a seguir, porque nós já sabemos que as leis de Deus estão gravadas nas nossas consciências. Se nós fazemos escolhas corajosas, salutares, humildes, amorosas, vamos ter consequência saúde integral. Mesmo passando por provas, mesmo passando por dificuldades, teremos consequências salutares das nossas escolhas. O Espírito Honório traz mais uma passagem que queremos ler aqui. Abre aspas. Essa escolha, no entanto, não é simplista e despropositada. Olha que interessante. Não é algo simples e sem propósito. Ele continua. A energia vitalizadora vem de uma viagem interior muito bem programada. Vejamos, uma viagem interior, nós para dentro de nós mesmos, fazendo aquilo que o Espírito Santo Agostinho nos recomenda na resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Faça um exame de consciência diário, noturno que seja, periódico, veja em que está acertando, em que se sente bem, em que momento muda as suas opiniões, quando acontece tal coisa, o que você sente, o que você faz. Analise-se, cuide-se. Então a energia vitalizadora vem de uma viagem interior muito bem programada, essa viagem interior. E acionada quando o espírito inicia seu processo evolutivo de maneira consciente, ou seja, nós acionamos isso quando decidimos nos reerguermos, regressar à casa do Pai, de maneira consciente. Prossegue o Honório, reconhecendo-se como agente criativo da própria felicidade.
Quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora, diz a canção popular brasileira. Nós somos os donos das nossas reencarnações. Não tem como evoluir para outra pessoa. Se a pessoa não quiser, ela não faz. Tem livre-arbítrio, assim como nós temos também. Mas nós que estamos buscando nessa fonte tão importante, tão essencial para nós, que é o Evangelho, e o Evangelho segundo a doutrina espírita, nós temos condições, sim, de assumirmos-nos como agentes principais e únicos da nossa própria felicidade. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, quando a pessoa está sofrendo, outras pessoas que têm amor por ela ficam tristes também, mas não sentem a dor que aquela pessoa que está sofrendo está sentindo, porque é dela. A dor é a oportunidade para ela aprender. Da mesma forma, quando nós estamos felizes, quem se simpatiza conosco fica feliz de nos ver felizes também. Mas não tem noção do quanto custou aquele momento de felicidade. Só quem se esforçou para alcançar aquilo sabe o quanto é importante. Então nós somos os autores das nossas próprias histórias, reconhecendo-se como agente criativo da própria felicidade, diz o Espírito Honório. E prossegue, começando por aceitar os efeitos de suas escolhas, melhor dizendo, começando por aceitar que os efeitos de suas próprias dores são resultantes das causas de suas escolhas. Ou seja, se sofremos, é porque escolhemos equivocadamente. Se já temos mais estados de felicidade, é porque escolhemos de forma essencial, como espírito imortal. E ele finaliza, numa análise real, transparente, de sua consciência. É o Espírito Honório no livro Vozes Alertas. Essa escolha não é simplista, despropositada. A energia vitalizadora vem de uma viagem interior programada, acionada quando o Espírito decide ser o dono da sua vida, podemos dizer. Nós podemos escolher dessa forma, uma escolha consciente, inteligente, amorosamente falando. Qual que é a consequência dessa escolha? Passamos a ver a lei de justiça como uma manifestação profunda da lei de amor. Não por acaso a lei de amor, justiça e caridade é a lei maior, está no ápice, no topo das leis divinas. Nós passamos a perceber que nós não estamos vivendo dificuldades e provas por um castigo divino, mas cada momento de dor que passamos é uma oportunidade de aprendizado e de reparação. Isso sim nós podemos aprender, sentir essa realidade, que faz sentido para nós. Nós podemos revitalizar o corpo a todo momento. Como que revitalizamos o corpo? Com a luz do sol, recebendo ali, produzindo vitamina D, essencial para nós, sobretudo nesses dias que estamos isolados em casa, muitas vezes. Pela água, pelo ar, pelos elementos da natureza, nós revitalizamos o corpo. Como é que nós podemos revitalizar o espírito imortal que nós somos? Pela arte. Pela escolha consciente, pelo trabalho, que é toda ocupação útil, pela oração, pela ciência associada à prática do bem, pelas fontes revitalizadoras do Evangelho. O Evangelho de Jesus é a fonte de vida em abundância. Com o Evangelho nós podemos, sempre que caímos, nos reerguermos, porque nós vamos cair. É natural que venhamos a cair inúmeras vezes ainda em nossa vida. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui reencarnados no mundo de provas, de dificuldades, de expiações. Vamos cair, mas a cada vez que cairmos, caímos em si e decidamos nos reerguer para o nosso bem e naturalmente para o bem daqueles que vivem ao nosso derredor, sobretudo a família. Nossa tarefa então é erguermos-nos e nos reerguermos tantas vezes quantas forem necessárias, criando em nós disposições de receptividade para essa vida em abundância, para a energia cósmica, universal de amor de Deus para conosco. Todas as vezes que nós decidirmos e nos empenharmos com paciência, mas com perseverança e disciplina em nos reerguermos e voltarmos à casa do Pai. Jesus é muito claro. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro a vida verdadeira. Mas também ele diz, ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando nós nos esforçamos, nos empenhamos em fazer aquilo que é da nossa obrigação moral fazer, o céu nos ajuda.
Deus é nosso Pai. A providência divina, segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, é a solicitude do Pai para com cada uma das criaturas. Nós podemos entrar em contato diretamente com Deus como estamos o tempo todo, mas ainda não percebemos muitas vezes. Esquecemos-nos de que vivemos em contato constante com nosso Deus, com nosso Pai, que é amoroso, que nos quer bem, e mesmo nas dificuldades, mesmo em dias de pandemia, vendo pessoas adoecidas, pessoas amigas desencarnando, outros adoecidos e sem cuidado necessário, e nós mesmos, muitas vezes, não cuidando da nossa fé raciocinada, caindo em medo, em depressão, em angústia, e descontando em quem convive conosco na família. Nós mesmos podemos cair muitas vezes, mas a cada queda podemos cair em si, decidir e nos reerguemos. Sem revolta. Porque Deus está conosco a todo momento. E conta conosco na construção desse mundo melhor. Nós estamos agora aqui com 56 minutos de reflexões, permutando nossas energias pela rede social, mas também energias que nós nem supomos, aliadas às energias dos amigos espirituais que contam conosco, e Deus conta conosco a cada momento das nossas vidas. Nós não temos obrigação nenhuma de ser melhor do que ninguém, até porque todas as vezes que assim pensamos, caímos muitas vezes em inveja, que é uma admiração adoecida, porque estamos comparando pessoas, e pessoas não são comparáveis. Pessoas são únicas, cada uma do seu jeito, cada uma com sua oportunidade, cada uma com suas dores, mas Deus é Pai de todos nós, ama a todos, e distribui os bens espirituais a cada um de nós, todas as vezes que nós o buscamos e nos abrimos às suas energias boas. Nós vamos encerrar agora, convidando a todos a acompanharmos-nos numa oração de agradecimento, pensando também nesse momento naquelas pessoas que nos pedem oração. Ainda hoje, um primo, um outro amigo pedindo orações para familiares adoecidos, idosos, uma outra jovem também. Então, nesse momento de oração, nós convidamos a todos a se recordarem dessas pessoas que necessitam da nossa oração. Mas também envolvermos o nosso lar, os nossos familiares, os nossos governantes. Nesse momento tão grave, mais grave de saúde pública que já passamos e nunca imaginávamos que íamos passar. Mas somos filhos de Deus e tudo são oportunidades. Nada é castigo. Tudo é oportunidade de aprendizado, de reparação. Portanto, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos e nos elevar em pensamento e em oração. Deus, Pai nosso, de todos nós, Deus de amor, de justiça e caridade, santificado seja teu nome, santificados nas nossas atitudes esforçadas de amor. Venha a nós, Senhor, o teu reino de amor. Seja feita, Pai, a tua vontade sobre todos os nossos desejos, assim na terra como em todo o universo. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, entregues às tentações, às nossas próprias inferioridades. Livra-nos do mal, Senhor, transformando o mal em bem dentro de nós. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos os bons exemplos de Jesus, de Francisco de Assis, do Papa Francisco, de Chico Xavier, de Martin Luther King e tantos outros. Ajuda-nos, Senhor, a honrarmos a reencarnação de tantas pessoas como essas, como Mandela, como Gandhi, no esforço em fazermos aquilo que nos compete nas nossas vidas, desde as questiúnculas íntimas das nossas reencarnações, mas sempre sintonizados com o nosso propósito espiritual, que é de aprendizado e exercício de desenvolvimento das virtudes. Pai,
Abençoa os nossos lares, Senhor.